Eu acho, viu, que houve um movimento da música brasileira, não só da música, da arte, de um tempo para cá, de querer valorizar a bolha, sabe? Com certeza, com Entendeu? certeza. É curioso, porque no início dos anos 80 não tinha isso. Mas eu acho que passa muito pelos meios de mídia que a gente tem também. Porque antigamente você tá vendo TV, todo mundo tá vendo a Madonna. Eu tô vendo a Madonna, minha avó, minha tia, minha prima. Hoje em dia as pessoas assistem o que elas escolhem ver. Exatamente. Ou que a empresa bota mais dinheiro para aparecer de anúncio para ela, sabe? Então a gente não tem mais um grande artista pop nacional. A gente tem vários, isso é diluído pra caramba. Vários. Aí você vê, por exemplo... Mas aí é diluído com dinheiro do agro, é dinheiro Sim, diluído com certeza. Não, com isso é outra certeza. coisa. Sim. O sertanejo é outra Sim. coisa. Mas você pensa, por exemplo, o João é um dos artistas mais populares do Brasil hoje. Verdade. Aí, pô, encheu o estádio. Sim, mas ele encheu o estádio em São Paulo, onde tá 90% do público dele, provavelmente, sabe? Ele não é um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais. Engraçado. Ele é um artista de um nicho, de uma bolha. nicho, E isso não tira o valor dele de forma alguma. Não. Mas essa ideia de grande artista nacional não é como foi em algum momento a Ivete Sangalo, por exemplo, sei lá, Exato. qualquer artista assim, sabe? Porque é tudo muito presa em bolha mesmo. A própria Fragmentada. Fragmentada. Taylor Swift não tem o impacto que teve uma Madonna, que teve uma Beyoncé no passado, sabe? Não tem, porque também é um fenômeno de bolha. Uma bolha gigantesca, a maior bolha da história da internet, mas é uma bolha. Mas você sabe, exatamente, é por causa disso, então as pessoas preferem. Mas existe um incômodo, sabe? Existe um incômodo. Porque, por exemplo, você pega uma artista como essa Duda Beat, por exemplo, né? A gente percebe que ela quer cantar para o grande público. Sim. Né? Existe um desejo de chegar no grande público. Né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas compreendem essa segmentação, elas ficam incomodadas. Elas tentam romper. Elas tentam romper com isso e querem atingir o grande público. Sim. O grande debate... A minha música sempre foi no sentido de conversar com o grande público. Sempre foi. Mas isso é cada vez mais difícil, né? Que você pensa que o grande público do Rio é um, o de Goiás é outro, o de Pernambuco é outro, o do Rio Grande do Sul é outro. Então é muito difícil imaginar um artista nacional que tenha esse alcance todo hoje em dia, sabe? Mas eu acho que eu sinto muito Pode que ser difícil, mas existe sempre essa intenção, né? De Sim, atingir sim, mais. sim. Sempre. Com né? certeza. Mas eu sinto que essa fragmentação ela vai se intensificando no final das contas. É porque existe toda essa lógica de que pro nicho é mais fácil vender. Né? Mesmo que o nicho seja Uma bolha gigantesca. maior, Não, mas ou menor. quando o nicho é muito pequeno, não vende, não. Não. Eu digo assim, quando o nicho é problema grande. de sobrevivência. Sim. Eu digo o nicho grande. Quando no cinema a gente fala muito do cinema de terror, que tem sempre um público fiel para ver o filme de terror. Então você faz um filme barato de terror, você vai ter um público para assistir o seu filme. Então tem aquele nicho que tá sempre muito fiel para assistir ali. Eu não tô falando de um nicho pequeno. Tô falando, por exemplo, a Duda Beat, como você citou, existe um nicho de Você pessoas falou de maiores. cinema de terror, eu falei aqui do Espírito Santo. Aqui do Espírito Santo. Cineasta ou filme? Famoso cineasta do Espírito Santo. Ah, não lembro. Que faz música, filme de terror. É muito, eu levei ele no Matador de Passarinho. Aragão. Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão, da Mata Negra. Aragão, Pô, ele é bom demais. Não é, cara? Ele faz... Pois é, ele tem um público grande. Mas não é grande, né? Não, é um nicho. É um nicho. Você vai num festival, a galera espera pelo filme dele, mas não é um cara isso. que vai... Não, É porque ele vai enfrentar dois nichos no final das contas, não é só um. Ele vai enfrentar o nicho de fazer filme de terror e fazer filme brasileiro. Então são duas coisas que ele enfrenta no final das contas. É ele contra a Disney botando dinheiro lá Pois pra é. ter todas as salas possíveis. Pois é, porque uma coisa é o filme de terror americano, que já tem um público construído. E que vai ter a Sidney Sweeney estrelando. Essa Pois porra. Outra coisa é... Você, por exemplo, pensa no Zé do Caixão. Também era um nicho, né? Sim. Era. Também era um Zé do Mas era um nicho popular. Entende? Porque ele fazia cinema popular. Mas será que tinha muito público? Não. Mas sabe por que eu fiz aquela pergunta pra você no início? Se há uma correlação da sua música com o cinema underground brasileiro, com a cinema Você ia marginal? falar do Zé do Caixão. Eu ia falar do Zé do Caixão também, porque o cinema marginal brasileiro, ele era um cinema que não conseguia chegar a muitas pessoas, mas tinha essa intenção. O Zé do Caixão tinha mais público que o Glauber Rocha? Acredito que sim, porque o Zé do Caixão, inclusive, ele faz pornô chanchada também, ele faz esse cinema popular. Isso é importante. A pornô chanchada tem. Pois é. Não há dúvida. Sim. A pornô chanchada não há dúvida quanto a Sim. isso. Mas me passou uma dúvida aqui em relação ao Zé do Caixão. Sim. Porque se você pegar outros Porque autores... o Aragão não. Sim. O Aragão não vai atingir esse Não. público. Mas se você pegar outros autores, como o Walter Wucuri, por exemplo,
É um autor que mas atingia. Atingia público pra caramba, é justamente caramba, isso. Era um autor que hoje ele é menos consagrado na história que o Glauber, apesar de ser um grande autor também, o Walter Hugo Cury, mas é um autor que naquela época fazia muito público, por fazer cinema erótico, que naquela época tinha muita força, no final das contas. Mas o cinema novo não tinha público? Ele tinha em determinado momento, mas nunca chegou a disputar com a pornô-chantada? A disputar com a pornô-chantada nunca chegou. Até porque o cinema marginal... Essa foi a crítica do cinema marginal, inclusive, ao cinema novo. Que essa visão paternalista de Brasil, eles diziam. Que é uma coisa de pessoas olhando de cima pro Brasil, sabe? É isso. Então, por isso que eu falo cinema marginal com relação à sua música, porque era uma galera que, apesar de não conseguir chegar em muitas pessoas, por conta de uma indústria que impede isso aconteça, eles tinham uma linguagem para falar com essas pessoas. Sabe? O desejo era falar com essas pessoas, curioso, no final das contas. É curioso que a indústria cultural tenta formatar, mas o público não vai. Sim. O público não vai. Não vai seguir essa formatação. Sim. Hoje em dia, um pouco mais, você não acha? Que a indústria consegue moldar mais os gostos das pessoas? Pelo algoritmo? Acho complicado. Por exemplo, aquela música paraense lá. Né? Aquela mulher não tinha gravadora nenhuma não, cara. Do Xande, não tinha gravadora nenhuma. Não, sim, não, eu concordo. Eu digo hoje em dia, sabe? Hoje em dia é mais difícil ter essa formação espontânea de gosto, porque a gente é metralhado de propaganda o tempo todo. Acontece. Vai acontecer. Mas eu acho que é mais difícil. É mais raro, acho difícil você domar o público. Por exemplo, o que tem acontecido com o sertanejo, por exemplo, né? Que é muito dinheiro do agro, soft power, né? Mas toma cuidado, viu? Com essa questão do sertanejo, quando você fala do agro. Porque quando você faz uma análise dessa e limita e coloca o sertanejo só como questão do agro... Tem muita gente boa. Você reduz. Eu adoro o Sérgio Reis. Sim. Eu tô falando mais especificamente de uma parte grupo específico do sertanejo universitário de hoje. E de um grupo específico de hoje. Não digo nem do sertanejo como um todo, não, pelo amor de Deus. Mas é que há essa indústria por trás, comprando gravadoras, comprando rádios. Tipo, artista que surgiu ontem e já tem tudo, tá em todos os lugares, todas as rádios, tá fazendo o show nos melhores festivais, nos melhores palcos. E, tipo, como essa pessoa chegou ali tão rápido, sabe? É verdade. Mas nunca esqueça que aquele público é um público cativo do sertanejo. Sim, pra cacete. Porque a público mais engajado. A indústria só vai fazer o investimento ali antes de... Ele vai fazer uma análise... Claro, cara. Claro. Tem um mercado ali da música goiana. Porra, a gente tá fazendo nosso podcast passando pelos anos 70, 80. Tem um público fortíssimo. Sim. Sempre teve, cara. Sim. Entendeu? Sim. Agora, o problema é que aqui no Rio de Janeiro sempre foi preconceituoso em relação ao sertanejo. Concordo. O sertanejo teve imensas dificuldades Sim. de penetrar aqui no Rio de Janeiro. Claro. O Rio de Janeiro era um campo de resistência à música sertaneja. Começou a chegar mais com o universitário, né? Com Gustavo Lima, Luan Santana, lá pra 2010 por aí, começou a chegar. E pelos jovens mais, né? Mas é aquele negócio, se associando, eu digo, como é que é o nome que se dá? Justapondo a música sertaneja a outros tipos de músicas populares. O que me irrita é que algumas pessoas que têm muito holofote, inclusive, fazem umas análises rasteiras em relação à música sertaneja. Sim. Tomadas de preconceito. É que é um gênero muito diverso também, né? E outra coisa, é o que eu falo também. Eu, particularmente, cada um tem a sua história, né, de gostos, né, e tal. Eu, particularmente, não gosto de música sertaneja. Eu não compraria um disco de música sertaneja. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um trabalho crítico de pesquisa e perceber que crítica é uma coisa. Né, você, como crítico, você sabe muito bem. Uma coisa é o teu gosto pessoal. Outra coisa é você fazer um trabalho de crítica. São duas coisas diferentes. Eu acho que existe uma correlação entre esses dois elementos, no final das contas. Você tem que procurar tomar uma distância. Se você não tomar uma distância, fudeu. Eu acho impossível. Eu acho que é impossível. Mas você tem que tomar. Eu acho que a nossa visão estética... Eu tô te dando o meu exemplo. Eu não gosto de música sertaneja. Sim. Entendeu como é que eu quero com dizer? certeza. Mas o que eu digo é que, tipo, eu acho que a nossa visão crítica é indissociável das nossas experiências e as coisas que formaram quem nós somos, sabe? Você tem que fazer um distanciamento. Eu acho que o distanciamento... É evidente que vai interferir. Lógico que vai interferir. Mas a tua luta como crítico é de tomar distância. Se você não tiver essa luta...
Eu acho você vai cair no... Eu acho que a você luta vai pra cair no... fazer uma análise honesta. Gostando ou não do gênero, ser honesto com o que a música está propondo. Entender a sua proposta. Tomar distância de você. Tomar distância de você. Ok. Essa que é a questão. Tomar distância. Sair do teu eu. Do teu euzinho. Entendeu? Sair do teu euzinho aí. Porque, assim, a questão do eu, como o Fiore estava dizendo, eu sinto muito que há essa impossibilidade de fazê-lo. Mas eu acho que eu entendo onde você quer chegar. Por exemplo, eu também não sou uma pessoa que curto sertanejo. Assim como no cinema existem coisas que eu não curto. Mas eu jamais vou entrar num filme para assistir pensando em não gostar do filme. Né? É uma coisa que a gente fala sempre. Esse é o nosso trabalho. Mas isso aí é foda, mas isso acontece. Mas você não é. Mas aí é o público comum, não é isso? Sim. Não é o crítico. Exatamente. A profissão crítico, né? Não é. Eu, como pessoa comum, vai ser muito difícil eu ir ao cinema, não é? Se eu não já tenho um conceito anterior sobre o filme. Vou gostar, né? Eu quero dizer assim, se eu tô me propondo a assistir ao filme, se eu, de alguma maneira eu tenho que assistir a um filme ou qualquer coisa desse tipo, eu vou assistir pra gostar dele. Eu quero gostar dele. Se eu vou gostar é outra história, mas eu vou assistir porque eu quero gostar, né? Nunca vou pegar pra assistir uma parada pra não gostar. Eu não sou sadomasoquista nesse sentido, sabe? De simplesmente querer me torturar porque eu tenho que assistir esse filme. Não, eu vou assistir pra gostar da parada, sabe? Agora, o que vem em seguida é o filme. E o filme eu posso gostar ou não, né? Só que aí eu acho que não tem como desvincular o eu, quando eu chego na hora de assistir. Eu posso entender que o sertanejo é uma coisa importante pra história. Eu gosto de algumas coisas de sertanejo, inclusive. Mas eu acho que esse distanciamento é impossível. É fundamental. Esse não consigo, é fundamental. Eu acho que ele tira a sensibilidade. Não é que tire. É assim, você até pode, em alguns momentos, mostrar a tua presença do teu gosto pessoal, mas você tem que, em alguns momentos, se distanciar dele. Você não pode ficar muito apegado a ele o tempo todo, não, cara. Não, apegado... Porque você tem que desconfiar dele. Não, tem isso. Mas esse é o trabalho do desconfiar dele. Isso eu concordo. Entendeu? Mas o processo de desconfiar do seu próprio eu é o eu, de alguma maneira. Tá bom. Entende? É nesse sentido que eu quero trazer a proposta. Porque não dá pra gente sair da gente. Eu acho que essa que é a parada. Não tem como a gente sair de nós, assim. É porque senão a gente acaba desenvolvendo uma análise que é muito objetiva. O filme é bom por causa da fotografia, etc e tal. E eu acho que tem nuances, sabe? O legal é a gente propor visões diferentes, que você só vai ter as suas visões porque você tem as suas experiências de vida e ele vai ter as dele pelo mesmo motivo e eu também, sabe? Eu acho que a nossa experiência com o filme é resultado de quem a gente é, mas também do que a gente estuda, de teoria, de crítica. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo eliminar o erro, não é isso. É reduzir. É reduzir, entendeu? Não, a gente bota um trabalho de pesquisa mesmo. A gente bota o filme em crítica, assim como a gente bota a nossa posição como críticos também. Em crítica também. É isso, perfeito. Eu concordo. Não é eliminação do eu. Mas assim, você sente que a gente está hoje num processo de esgotamento dessa radicalidade que em algum momento a gente pode ter tido? Não, eu acho que não. O que acontece é que você não... hoje, cada vez mais está difícil esses trabalhos radicais eles terem espaço e eles estão... Está acontecendo, né? Você tem que pesquisar e vai encontrar eles, entendeu? Eles estão presentes aí, mas fica a disponibilidade deles para o público fica cada vez mais complicado disso, entendeu? É um trabalho de garimpo mesmo. Claro. Porque o público também, hoje em dia, tem muitas ferramentas que facilitam encontrar música, filme, série, o que quer que seja, sabe? Livro também. Então, a maioria das pessoas vai no que é oferecido. Pois é. Aí acho que é mais uma necessidade da gente incentivar as pessoas a alimentar essa vontade de querer ver coisas diferentes, ler coisas diferentes. Né? E é engraçado que, através da internet, você tem todas as possibilidades. Exatamente. Não é? Você imagina antigamente, para você conseguir um disco importado, qual o caminho que você tinha que fazer para conseguir um disco importado na Europa. Hoje está tudo disponível. A minha avó, que é cinéfila pra caramba, a quantidade de filme que ela viu, a variedade é muito maior do que a maioria das pessoas da geração dos meus irmãos de 18 anos. Quer dizer, ao mesmo tempo, internet na mão. Ao mesmo tempo que a disponibilidade é maior, a preguiça também é maior. Né? A preguiça também é maior. Sim. Mas eu acho que isso é processo, isso é projeto também, sabe?
Eu acho que o mercado vai por esse caminho. Porque, volta no que a gente falou, a gente controla a demanda. Se você consegue construir o que as pessoas vão querer comprar, você controla a venda. Sim. Mas assim, você sente que muitos desses artistas, no final das contas, que inclusive podem estar com esse interesse, inclusive, de fazer uma arte mais livre, de acordo com seus interesses, já com a sua obra, etc., mas que em algum momento ela vai ser dobrado por essa indústria para conseguir atingir as pessoas que elas desejam atingir? Não, eu não acredito, não. Eu não acredito. Dobrado pela indústria, eu não acredito, não. Eu acho que... Você não acha que a indústria molda de alguma maneira esse artista? Não, é engraçado. Eu digo esse artista que está no... Porque você fala isso, ao mesmo tempo eu vejo que hoje o contexto facilita a radicalidade também, você está me entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, ele vai produzir um trabalho radical. A grande questão não é, então, a produção do trabalho radical. A produção do trabalho radical ele vai conseguir. Sim. A grande questão é poder circular esse trabalho. Exato. É o problema da circulação. Então, Eu não estou falando da produção. A produção vai... Sim. Né, tá forte. Né? Perfeito. Não, eu entendo. A produção está aí e tudo mais. Só que para ele chegar até as pessoas, esse meio de circulação, ele depende da indústria. Como é que você vai disputar a rádio? Porque tem um monte de artista aí botando dezenas de milhares de reais para tocar a música dele na rádio. Sim. Aí você não vai conseguir botar. Aí você vai na internet. O outro cara vai botar 50 mil em ads do YouTube para o vídeo dele ser exibido para todo É o problema mundo. da circulação, né? E quanto mais próximo você está da máquina... Mas eu acho que o fato de ser complicada a circulação, isso não vai interferir na produção. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que esse é um problema que nós vamos ter que conviver com isso, mas a produção continua assim, fortíssima, entendeu? Agora o problema é a circulação. Isso não interfere na produção, essa é a minha ideia. Sim, mas quando esse artista passa a ser submetido para essas empresas que circulam, você acha que não interfere a produção desse artista? Eu não sei como é que seria exatamente. Por exemplo, um artista que trabalhava ali de forma independente, é descoberto por uma grande gravadora... Não existe mais isso. Não existe mais isso. Esse negócio de você descoberta... está raciocinando em termos do passado. Não, mas tem uma coisa de internet, por exemplo. O artista muitas vezes é descoberto na internet. Não, mas na internet é uma selvageria total, né, cara? Sim, por exemplo, a Luísa Sonza. Selvageria, A Luísa Sonza foi descoberta na internet por grandes gravadoras e etc. E aí foi. É complicado isso, porque não pense que isso é feito, produzido em laboratório. Não acredito, né, cara, em laboratório. Tem que... tudo bem que... gozado, eu ia para Leopoldina, casa da minha família, da minha mulher, e ligava a TV Globo, ficava impressionado com a publicidade da música sertaneja. Impressionante. Assim, você liga a televisão, reclame, publicidade, é música sertaneja o tempo todo na televisão, o tempo todo. Esse é um trabalho de laboratório mesmo, de violento, né? Mas o problema é você reduzir isso ao laboratório. Sim, entendeu? Não sabe? No fim das contas tem que ter alguma coisa que o artista comunica que as pessoas vão gostar. Lógico. Você pode exibir aquilo para 100 mil pessoas. Se todo mundo achar uma merda, você tá fudido. Não vai, entendeu? Não é de forma alguma falando que esses artistas eles não têm nenhum tipo de talento. Não é isso que eu quero dizer. Eles têm um talento, por isso eles conseguem de alguma maneira. Mas também pelo tanto de dinheiro que se injeta. É uma justaposição de coisas, no final das contas.